Bom dia! Uma segunda-feira maravilhosa, com mais um dia de inspiração, 1% ao dia, para a gente poder começar essa semana de maneira diferente, de maneira que possamos trazer vida, que possamos inspirar atitude e fazer da nossa semana, do nosso dia, dos nossos familiares, um pouquinho melhor, 1% ao dia. Dá as boas-vindas aqui, um bom dia a todos vocês, Teté, Fred, bom ter você demais, Cleo, um bom dia para vocês, uma boa semana. Leandro, bom dia Leandro, bom ter você aqui, bem-vindo. Que a gente possa inspirar e se fazer inspiração no nosso dia. Para quem está assistindo a primeira vez, essa é uma live que eu faço todas as segundas e sextas-feiras durante 12 minutos. 12 minutos de inspiração. Inspirar ar, ou seja, inspirar vida para ação, para atitude. É uma maneira que eu criei e que junto com vocês eu compartilho para que possamos inspirar uma segunda-feira, inspirar a semana, inspirar atitude para você, para os seus familiares, para a sua empresa, para quem quer que você possa se fazer inspiração ou inspirar no mínimo 1% ao dia. Hoje nós vamos fazer a segunda parte de um tema que eu comecei na sexta-feira, hoje eu vou dar sequência, que é propósito. Na sexta-feira, para quem não assistiu a live Inspiração 1% ao dia, eu falei muito de que eu ia dar duas abordagens sobre o propósito. Então na sexta-feira eu falei sobre o para quê. O para quê é uma pergunta que a resposta é o significado daquela atividade que você exerce. Então, para quem não assistiu, vale a pena, tá lá no meu feed, tá lá no IGTV, a primeira parte dessa live Inspiração 1% ao dia sobre propósito. A abordagem foi o para quê, ou seja, trazer significado nas suas atividades. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra japonesa que também significa propósito, que é a palavra Ikigai, e que é muito utilizada hoje. Inclusive eu quero mandar um abraço aí para o Tiziano, para o Renner, para o professor Renato Bruno, que são pessoas que estão à frente do coworking aqui em Belo Horizonte, lá na Prudente de Moraes, de nome Ikigai. Tive conhecendo semana passada, um lugar realmente fantástico de você interagir, de você produzir ali networking, produzir ideias criativas para o seu dia a dia. Então eles têm esse nome de Ikigai. O que significa Ikigai? Se a gente pegar o significado da palavra diretamente, Ikigai significa propósito. Só que mais do que isso hoje, eu quero contribuir com vocês sobre quais são os pilares do Ikigai. Como que você pode sustentar o seu propósito para que você tenha sempre, e aí eu escolhi essa camisa para isso, foco, disciplina e ação. Porque muitas vezes a gente coloca um objetivo, coloca uma meta, define um sonho, você acredita que você criou o propósito da sua vida ou criou o propósito da sua empresa, mas muitas vezes você perde o foco, ou às vezes você não tem a disciplina, ou seja, você não segue as regras, não faz aquilo que precisa ser feito e não age para poder trazer o resultado que você quer com aquele propósito, com aquele objetivo. Existem 4 pilares do Ikigai que são muito importantes para você poder conferir. Conferir exatamente se aquilo que você definiu como propósito na sua vida, e você pode definir vários propósitos, tá, pessoal? Não necessariamente você precisa de ter um propósito da vida, você pode ter um propósito familiar, você pode ter um propósito financeiro, você pode ter um propósito pessoal de saúde, você pode ter um propósito profissional. Qualquer um desses propósitos, existem 4 pilares que são importantíssimos. E que quando você
for começar a agir, quando você tiver que fazer alguma atividade, ou seja, você tenha que agir, ter atitude, é importante que você esteja sustentada sobre esses pilares, porque isso vai te ajudar a ter mais foco e disciplina para fazer o que precisa ser feito para você realizar o seu propósito. Uma coisa que é importante antes de falar dos 4 pilares: propósito não é um fim, propósito não é um resultado final, não é uma linha de chegada. Nós vivemos o propósito a cada dia. O meu propósito é inspirar pessoas 1% ao dia. Então, se todos os dias, através de uma palavra, de um exemplo, de uma ajuda, de uma contribuição, de uma live como essa, eu conseguir inspirar, eu estou vivendo o meu propósito. E quais são esses 4 pilares que sustentam o propósito, ou seja, que sustentam o Ikigai? Primeiro pilar, deixa eu baixar um pouquinho mais o som aqui. Primeiro pilar é fazer algo, ou seja, a sua atividade tem que estar conectada com algo que você ama de paixão, que você gosta, que você tem afinidade. Sabe aquelas coisas que às vezes você faz de madrugada, você não vê o tempo passar, você fica até tarde, no outro dia não acorda tão cansado, ou aquelas coisas que talvez você acorda muito cedo, você às vezes acorda antes do horário que normalmente você acorda e acorda bem disposto, bem disposta para fazer. Sabe aquela determinada atividade que você às vezes abre mão de outras coisas que você gosta? Por exemplo, às vezes você abre mão de estar com a família, às vezes você abre mão de uma viagem, às vezes você abre mão de um financeiro para poder exercer essa atividade. Esse é o primeiro pilar. Fazer aquilo que você tem afinidade, que você tem paixão, que faz com que seu coração e a sua mente vibrem numa frequência, vibrem numa energia acima. Segundo pilar, algo que você faz muito bem. O Ikigai, então, para ele ter sustentação, o propósito para ele ter sustentação, você tem que ter algo que você gosta, que você tem afinidade. E segundo pilar, algo que você faz bem. Algo que as pessoas te elogiam, algo que você recebe feedbacks como algo interessante, como algo que você é especialista, como algo que você mesmo gosta de poder fazer e você mesmo lhe dá um auto feedback que você está mandando bem. Aquilo que você talvez estudou anos para poder fazer e que continua se aperfeiçoando. Então esse é o segundo pilar do Ikigai. Primeiro, fazer algo que você gosta, que você tem afinidade. E o segundo, fazer algo que você é bom. Ou seja, se você consegue alinhar já o seu propósito, se você consegue alinhar as suas atividades, o seu meio do caminho para viver esse propósito com esses 2 pilares, já está mais da metade do caminho. Terceiro pilar, algo que você pode ser remunerado e remunerada. E aí entra tanto a parte financeira, como também pode ser algo que você é remunerado com algo em troca. Pode ser algo que tenha significado e benefício para você. Muitas vezes você vai viver um propósito familiar, mas a sua família não vai te pagar algo. Mas ela vai trazer, você vai gerar a reciprocidade de algo. Então, tem que existir uma devolução. Tem que existir um significado, tem que ser relevante. Por quê? Porque senão, cada vez que você faz uma determinada atividade, cada vez que você faz algo, muitas vezes você não vai ter em troca. Não é fazer esperando em troca, é diferente. Mas é fazer entendendo que existe significado daquilo. E que talvez uma empresa, se for um propósito profissional, vai te pagar. Que um cliente, se for um propósito de empreendedorismo, vai investir em você. Que uma família vai gerar amor, vai gerar reciprocidade, vai gerar reconhecimento. Ou seja, esse terceiro pilar, ele tem que existir uma troca. Tem que existir algo relevante para quem você faz, que faz a conexão com o quarto pilar. O quarto pilar do Ikigai, qual que é?
tem que ser relevante para a humanidade. Pode ser a humanidade do seu prédio, dos seus vizinhos. Pode ser a comunidade da sua empresa. Pode ser do seu bairro ou da sua cidade. Mas tem que ser algo que a humanidade precisa. Tem que ser algo que você está fazendo e que você está ajudando as pessoas a se inspirarem, ajudando as pessoas a melhorarem a vida delas, ajudando as pessoas a resolverem determinados problemas com aquele produto que você vende, com aquele serviço que você oferece, com aquela consultoria que você presta. Não importa qual é a sua atividade. O que importa é quando você determina um propósito de vida, ou seja, no que a gente está falando hoje, você consegue se sustentar o Ikigai, consegue sustentar o Ikigai através dos 4 pilares, você vive com mais foco, com mais disciplina, e aí a ação ela se torna mais presente e mais possível no seu dia a dia. Então vamos fazer o resumo dos 4 pilares do Ikigai. Lembrando, Ikigai é uma palavra japonesa que significa propósito. Primeiro pilar, fazer algo que você gosta e que você ama. Aquilo que você faz final de semana, aquilo que você acorda mais cedo, que você dorme mais tarde, que você abre mão muitas vezes de momento de lazer, muitas vezes até mais confortável, mas você gosta de fazer. Segundo ponto, segundo pilar, aquilo que você faz bem, você é especialista. Você faz aquilo e as pessoas têm feedback, trazem retornos a você que você faz bem. Terceiro, que você pode ser remunerado ou remunerada. Ou seja, existe uma reciprocidade daquela atividade que você faz. E quarto pilar, que é relevante para a humanidade. Você está ajudando pessoas, famílias, comunidades, cidade, bairros a melhorarem algo. Pode ser resolvendo um problema, pode ser trazendo uma alternativa, trazendo uma nova solução para aquela realidade. Beleza, pessoal? Então, vivam o propósito. Propósito não é uma linha de chegada. Propósito não é um fim. Propósito não é algo que você faz, chega, se realiza. Não. Propósito você vive a cada dia. Se você viver 1%, se você viver um pouquinho do seu propósito, com significado, com conexão àquilo que faz diferença para você, e por isso que os 4 pilares são fundamentais, com certeza você vai ter mais foco, com certeza você vai ter mais disciplina e com certeza a sua ação, o fazer o que precisa ser feito, será muito mais possível. Estou vendo aqui que o Tiziano entrou. Tiziano, comentei aqui sobre o Coworking Ikigai, né? O que eu estou falando hoje em Belo Horizonte. Então, quem é de BH, quem quer um espaço aí para poder trabalhar, que tem essa conexão, que vive esse propósito, esses pilares, vale a pena conhecer aí também. Quero deixar um abraço, um beijo, uma ótima semana a todos aí que entraram, dar um bom dia de segunda-feira e que vocês possam viver esses 4 pilares do Ikigai, vivendo e realizando o seu propósito 1% ao dia. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e vamos firme. Gratidão por quem está acompanhando hoje o primeiro dia, gratidão por quem já vem acompanhando aí cada live e encontro vocês na sexta-feira às 7h48. São 12 minutinhos para que possamos nos inspirar e inspirar outras pessoas a serem melhores 1% ao dia. Já vou dar um spoiler de sexta. Nós vamos falar sobre uma outra palavra japonesa que eu aprendi com meu mestre Masaru Ogata, que se chama Kodawari. E na sexta-feira nós vamos ter um convidado especial que eu já o apelidei de Kodawari para poder participar com a gente. Um beijo no coração, uma excelente semana a vocês e que possamos ser melhores no mínimo 1% ao dia. Tchau, tchau.